Boa noite a todos. A palestra de hoje foi baseada no capítulo 29 do livro Caminho, Verdade e Vida. Nesse livro, Emmanuel pega alguns trechos, algumas falas e comenta sobre essas falas, e cada capítulo é sobre uma fala. Então, o capítulo 29 se chama Contentar-se, é uma fala de Paulo, retirada da carta de Paulo aos Filipenses, onde ele diz assim: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. E aí então Emmanuel comenta essa fala, eu vou ler o capítulo todo aqui. A vertigem da posse avassala a maioria das criaturas na terra. A vida simples, condição de felicidade relativa que o planeta pode oferecer, foi esquecida pela generalidade dos homens. Esmagadora percentagem das súplicas terrestres não consegue avançar além do seu acanhado âmbito de origem. Pedem-se a Deus absurdos estranhos. Raras pessoas se contentam com o material recebido para a solução de suas necessidades. Raríssimas pedem apenas o pão de cada dia como símbolo das aquisições indispensáveis. O homem incoerente não procura saber se possui o menos para a vida eterna, porque está sempre ansioso pelo mais nas possibilidades transitórias. Geralmente permanece absorvido pelos interesses perecíveis, insaciado, inquieto, sob o tormento angustioso da desmedida ambição. Na corrida louca para o imediatismo, esquece a oportunidade que lhe pertence. Abandona o material que lhe foi concedido para a evolução própria e atira-se a aventuras de consequências imprevisíveis, em face do seu futuro infinito. Se já compreendes tuas responsabilidades com Cristo, examina a essência de teus desejos mais íntimos. Lembra-te de que Paulo de Tarso, o apóstolo chamado por Jesus para a disseminação da verdade divina entre os homens, foi obrigado a aprender a contentar-se com o que possuía, penetrando o caminho de disciplinas acerbas. Estarás acaso esperando que alguém realize semelhante aprendizado por ti? Quem de nós aqui está contente com aquilo que tem? Quantos de nós não passam a vida buscando sempre por mais dinheiro, por mais poder, por mais roupas? Nós temos milhões de projetos fantasiosos de felicidade, fantasiosos. Quando eu tiver um carro novo, eu vou ser feliz. Quando eu finalmente tiver aquele emprego melhor, eu vou ser realizado. Quando eu conseguir fazer aquela plástica que eu tanto quero, aí sim eu vou me sentir bem comigo mesmo e eu vou conseguir ser feliz. Nós ficamos imaginando que sempre que conseguirmos aquilo que tanto desejamos, aí sim nós vamos alcançar a nossa felicidade. Quantos de nós não buscam por mais, só que nunca ficam satisfeitos quando conseguem o que tanto queriam? A felicidade que viria com aquela roupa nova, que viria com aquele carro novo, essa felicidade não vem. Aquela felicidade que você achou que conseguiria quando finalmente comprasse a casa dos seus sonhos, ela nunca chega. Então, o que é que falta? O que é que falta para que nós sejamos realmente felizes? Falta entender que, do ponto de vista espiritual, o conceito de felicidade nem sempre vai estar onde costumeiramente se enxerga uma vida feliz. Muitos daqueles que são considerados padrões de uma vida feliz, de uma vida invejada pelo mundo, estão longe de serem uma vida realmente feliz. Como muitas vezes acontece o contrário. Muitas daquelas condições que aos nossos olhos parecem condições de infelicidade, são justamente essas condições
contribuições para a construção de uma vida feliz. Porque esse nosso corpo físico é transitório, mas você é um espírito imortal. Então tenha projetos de felicidade que sejam eternos. Porque a felicidade plena você nunca encontrará nessa vida. Esse é um mundo de aprendizado e o máximo que ele pode te oferecer é uma felicidade relativa. Mas mesmo para conseguir essa felicidade relativa que a Terra pode oferecer, o seu foco precisa ser no crescimento moral e não no crescimento material. Isso não significa que nós não podemos ter um carro bom, ter uma casa, ter as roupas, as joias, o dinheiro. Não significa isso. Nós podemos sim ter tudo isso, contanto que seja com um trabalho digno, com um trabalho honesto e sem exploração. Mas o que Emmanuel quis dizer naquele texto é que nós não podemos concentrar o sentido da nossa vida, a nossa capacidade de sermos felizes e alegres aos bens materiais que nós conquistamos. A nossa felicidade, nossa alegria, nossa paz, ela não pode ser dependente dos bens materiais, senão nós nunca iremos alcançá-la. Porque a verdadeira vida não é essa, a verdadeira felicidade não é essa. Então, quando nós retornarmos à nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual, na nossa bagagem nós vamos levar apenas o que é essencial. E o essencial é formado pelo bem que eu fiz, é formado pelo amor que eu compartilhei, pela caridade que eu pratiquei, pelas tantas vezes que eu estendi a mão para o meu irmão necessitado. Esse sim é o nosso patrimônio, essa sim é a nossa maior riqueza. No fim, só o que fica é o amor. Então, por que mais do que isso? No Sermão do Monte, Jesus fala sobre servir a Deus e a Mamon, que não se pode servir a Deus e a Mamon. Ele nos ensina ali o desapego. O que nós vamos escolher? Porque nós estamos sempre escolhendo. Não existe o neutro, porque mesmo a nossa omissão ainda é uma escolha. Então, a quem nós escolhemos servir? Ou nós servimos a Deus, a lei do amor, a lei da caridade, da mansutude, ou nós servimos ao egoísmo, ao orgulho, à vaidade. Quando Jesus fala que não se pode servir a Deus e a Mamon, ele não está dizendo que a única possibilidade de evolução para o homem é se desfazer de todos os seus bens e viver de forma miserável. Essa é uma interpretação equivocada. Na realidade, essa fala de Jesus se trata de um alerta para nós. Um alerta para nos lembrar de que a presença dos bens materiais na nossa vida, principalmente o excesso de bens materiais, despertam certas situações, certos sentimentos, como o egoísmo, como a ganância, que são obstáculos para a nossa evolução. O problema em si não são esses bens materiais, mas sim o uso que nós fazemos deles, o valor que nós damos a isso. Esses bens, quando não são bem compreendidos, eles nos levam à escravidão da matéria, eles nos paralisam, nos enfeitiçam, nos fascinam e nós ficamos ali seduzidos, paralisados e esquecemos do verdadeiro sentido da vida corporal, que é a nossa evolução, o nosso crescimento como espíritos. Por isso Jesus faz esse alerta, por isso essa pergunta: a quem você serve? Afinal, será dado a cada um segundo as suas obras. A vida no além-túmulo nada mais é do que uma consequência justa das nossas escolhas no planeta Terra, das nossas escolhas, das nossas atitudes e também das nossas omissões. Engana-se quem pensa que nós estamos entregues à própria sorte, que não há nada regendo essa vida e que somos simples seres miseráveis a caminho da morte, quando morrer tudo acabou. Não,
porque a morte não é o fim de todas as coisas, e você não é apenas a história que você construiu do berço ao túmulo. Você é uma alma imortal. Nós somos almas multimilenares. As nossas histórias de hoje são um reflexo do nosso passado. E aquilo que nós vivemos agora é o que está construindo o nosso futuro. Segundo a doutrina espírita, nós temos um passado que já aconteceu, que não tem como mudar, mas nós temos zero presente, porque o que acontece agora já virou passado, o que eu acabei de falar já não existe mais, já virou passado. Então o presente não existe, nós temos um passado que não pode ser mudado, o presente que não existe, e nós temos incontáveis possibilidades de futuro. Nós temos infinitas possibilidades de futuro. Isso em função do nosso livre-arbítrio. Não existe um futuro selado, um futuro fixo e imutável. No texto, Emmanuel disse assim: pedem-se a Deus absurdos estranhos. Raras pessoas se contentam com o material recebido para a solução de suas necessidades. E que necessidades são essas? São as necessidades da alma, as necessidades do espírito. É lógico que existe um planejamento divino, mas esse planejamento divino, ele espera pela nossa movimentação, ele espera pelo nosso movimento em direção ao progresso, em direção ao amor, à caridade. Então, quando eu me movimento em direção a isso, quando eu me movimento em direção ao progresso, maiores as minhas chances de encurtar o meu tempo de sofrimento na Terra. Quanto mais também eu resisto a um processo de mudança, quanto mais eu resisto a uma situação na minha vida, mais eu demoro para aceitar, maior a necessidade dessa situação na minha vida e maior o tempo que essa determinada experiência vai durar. Então, se nós aproveitarmos as lições, as oportunidades que a vida nos dá de aprendizado e de evolução, o quanto nós podemos mudar a nossa história, mudar o nosso futuro em uma única encarnação. Então, por que é que nós ainda perdemos tempo buscando bens, buscando poder, se não são eles os meios da felicidade eterna? Se não são eles os meios para a nossa felicidade plena? No texto ele também diz assim: o homem incoerente não procura saber se possui o menos para a vida eterna, porque está sempre ansioso pelo mais nas possibilidades transitórias. A nossa busca deveria ser voltada para a construção de um futuro melhor. A nossa busca deveria ser pela felicidade absoluta, que nós só encontraremos quando nos tornarmos espíritos iluminados. Porque esse ainda é um mundo de provas e expiações. Aqui a única felicidade que nós podemos encontrar é a felicidade relativa. A nossa busca deveria ser pelas oportunidades que a vida oferece, pelas oportunidades de exercer a caridade, de exercer a paciência, de praticar o amor, porque esse é o caminho que nos leva à felicidade eterna, à felicidade plena. Na questão 921 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: concebe-se que o homem seja feliz sobre a Terra quando a humanidade estiver transformada? Mas até lá, cada um pode se garantir uma felicidade relativa? E os espíritos respondem: o mais frequentemente, o homem é o artífice da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele se poupa dos males e chega a uma felicidade tão grande quanto o comporta sua existência grosseira. Então, os espíritos estão a nos dizer que muito daquilo que nos torna infelizes nada mais é do que o fruto das nossas escolhas, muitas vezes escolhas dessa mesma encarnação.
é fruto da nossa postura de vida, da nossa escolha equivocada de metas e de objetivos essenciais, do nosso descuido com a nossa vida interior, com a nossa vida espiritual. Se nós olharmos para a nossa vida, para o que nós temos feito, para o que nós temos buscado, para o que nós temos valorizado, nós perceberíamos que muito daquilo que nós consideramos circunstâncias e acontecimentos que nos fazem infelizes poderiam ter sido perfeitamente evitados e corrigidos por nós. Na questão 614 do Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem que a lei natural ou a lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer e o que não deve fazer, e ele não é infeliz senão quando se afasta dela. Nós somos os causadores da nossa própria infelicidade. O nosso distanciamento de Deus, o nosso distanciamento das leis de Deus é a causa da nossa infelicidade. Emmanuel continua dizendo: se já compreendes tuas responsabilidades com o Cristo, examina a essência dos teus desejos mais íntimos. Então, aproveita a oportunidade de reflexão que a vida te oferece. Revisa os seus atos, seus pensamentos, porque talvez você tenha passado muito tempo sem dar o devido valor aos privilégios de que você desfruta todos os dias. É possível que não tenha apreciado bastante o valor das amizades, o apoio dos seus familiares, a companhia dos seus filhos e as facilidades que te são proporcionadas todos os dias pela providência divina. É possível que tenha valorizado demais tudo aquilo que é passageiro, se esquecendo realmente daquilo que importa. Talvez existam muitos aspectos negativos absorvendo os seus pensamentos, influenciando as suas ações, as suas atitudes, sem deixar espaço para as ideias construtivas que são lançadas a você todo momento. Então faça um inventário de todos os acontecimentos da sua vida e veja que ocorrem muito mais fatos agradáveis e bênçãos do que situações problemáticas. Abra sua mente e o seu coração para aquilo que realmente importa, que é o seu lar, que é a sua família, que é o amor que você recebe e o amor que você doa. Seja grato pela oportunidade que Deus te deu de estar aqui reencarnado mais uma vez. Em uma passagem bem conhecida de Lucas capítulo 17, ali quando Jesus estava indo para Jerusalém, ele passa pela Samaria e numa certa aldeia ele encontra aqueles 10 leprosos que pedem que Jesus os cure. Jesus cura esses 10 leprosos e daqueles 10 que foram curados, apenas um retorna glorificando a Deus, agradecendo pelas dádivas recebidas. E aí Jesus pergunta: onde estão os outros 9 que não retornaram para agradecer a Deus? Será que nós somos esses outros 9 leprosos? O quão pequena ainda é a nossa gratidão a Deus. De cada 10 dádivas recebidas, será que nós nos lembramos de apenas uma e as outras 9 passam despercebidas pela nossa vida? Qual é o percentual de ingratidão na nossa vida? 90% de ingratidão? 10% de gratidão? Olhe para as pequenas coisas,
Veja o quanto a vida é cercada pela misericórdia divina. Porque se nós analisarmos o quanto nós temos recebido, quantas possibilidades Deus nos oferece, seria impossível cultivar tanta ingratidão. Se ainda sofremos tanto, se ainda existe no nosso coração tanta revolta, tanto desânimo, tanto pessimismo, é porque nós ainda não temos permitido que a luz de Deus nos encontre. No capítulo 3, versículo 15, o apóstolo Paulo diz: sede agradecidos, porque ninguém alcançará a felicidade e a paz sem aprender a ser grato. Mas o que será que é realmente agradecer? Emmanuel diz que agradecer significa aplicar proveitosamente as dádivas recebidas. Nós podemos ficar uma existência inteira a exaltar Jesus, a exaltar a Deus, a orar, mas se isso não representar na nossa vida uma vida um pouco mais parecida com a vida que Jesus levou, uma vida um pouquinho mais coerente com tudo aquilo que Ele nos ensinou, essa será sempre uma gratidão superficial. Porque a gratidão verdadeira, ela é expressa em renovação de vida. Sermos gratos a Deus, sermos gratos a Jesus, é buscar viver cada dia mais um pouquinho como Ele viveu. E como disse Emmanuel no final daquele capítulo que eu li no começo da palestra, estarás acaso esperando que alguém realize semelhante aprendizado por ti? Então, que possamos levar os ensinamentos de Jesus à nossa vida, cada dia um pouquinho mais do que ontem. Uma boa noite, muito obrigada pela atenção de todos.